Bem-vindos ao Autismo Evolve. Eu sou a Roseli Pereira, mãe do Paulo Henrique, né, que tem 6 anos, com autismo moderado, e ele está em grande evolução, né, graças a Deus. Eu sou especialista em ABA, né, especialista também em autismo, e nós moramos aqui nos Estados Unidos, né, meu esposo e eu empreendemos em alguns setores, mas no autismo, né, nós estamos aqui pela causa, né, para compartilhar com as famílias tudo que funciona com base científica, né, que dá resultados para vocês, né, assim como nós aqui, conseguirmos acelerar o processo de desenvolvimento dos nossos filhos. E hoje eu tenho, né, um convidado mega especial, que tem uma biografia fenomenal, né, que é o nosso neurocientista, o Dr. Alisson Moatri. Ele é brasileiro, vive, né, aqui nos Estados Unidos há muitos anos, na Califórnia. Vou tentar passar aqui, dar uma resumida, né, no currículo dele. Ele é professor, né, na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego. Ele também é pós-doutor em neurociência, né, e células-tronco no Instituto Salk, aqui dos Estados Unidos. Diretor do programa de células-tronco na Universidade da Califórnia. E ele comanda, né, uma grande equipe, uma equipe assim com projetos pioneiros, eu diria audaciosos, né, na busca de tratamentos efetivos para resolver, para tratar o autismo. Além disso, né, antes que eu esqueça, ele também é pai, né, de um menininho muito lindo, o Ivan, que tem autismo severo. E uma coisa muito interessante, né, que o Dr. Alisson traz, é um conceito, né, que, assim, que pode parecer polêmico ou não para alguns, mas, assim, traz muita esperança, né, para nós, porque ele prova através de minicérebros, que nós vamos estar entendendo aqui ao longo do nosso bate-papo, que é possível reverter os sintomas, né, autísticos de um cérebro. É isso aí. E isso toca, né, milhares e milhares de lares, né, que vivem intensamente o autismo, assim como eu vivo. Então, muito bem-vindo, né, doutor Alisson, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Roseli, é um prazer poder estar dividindo um pouco aí do que a gente tem feito aqui no laboratório com todas essas famílias e ter a oportunidade de estar explicando um pouco mais, né, qual que é a metodologia científica que a gente usa para realmente entender melhor o autismo e promover esses melhores tratamentos. Excelente, muito bom. Professor, eu elenquei aqui, né, as principais dúvidas das famílias, tá? Então, eu já até queria agradecê-los, né, de antemão, por ter me ajudado aqui a equacionar algumas perguntas. Nós dividimos em 3 blocos, tá? Então, o primeiro bloco que nós queríamos abordar é, assim, entender um pouquinho mais sobre a causa do autismo, quando se fala que é uma causa genética, porque ainda existem muitas famílias, né, que acabam atrelando a outras questões. Então, clarificar isso vai ser muito bom, principalmente para aqueles pais que têm dúvidas sobre autismo regressivo, né? Uhum. No bloco 2, a ideia é falar um pouquinho sobre essa questão, né, de ver o autismo como algo reversível, entender essa tecnologia do minicérebros, as descobertas e quais são as perspectivas, né, que nós pais podemos ter daqui a um tempo. E o bloco 3, o último, seria entender por que é importante fazer o mapeamento, né, genético, né, entender aí, decodificar esse DNA dos nossos filhos e como que isso ajuda no autismo. E eu já começo, então, aqui com a primeira questão. Então, por exemplo, né, nós pais, a gente já conseguiu entender, né, a maioria de nós, muito claramente, quando, né, se fez aquela pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas em diversos países, acho que foram 5 países envolvidos, que deixou claro que a causa do autismo, né, entre 97% e 99% tem a ver com a questão genética, e apenas 1 a 3% com a questão de que o autismo se desenvolveu durante a gestação, vamos colocar assim, numa linguagem, né, mais fácil. Ou seja, se descartou, então, a possibilidade de que o autismo se desenvolve, né, após ali o estágio do 1º ano, do 2º ano. E aí ficou essa dúvida, né, que os pais ficaram, tá, mas como é que a gente, então, explica uma criança que tem comunicação, que interage, que faz contato visual, e, de repente, quando tem 2 anos para 3, muitos com 2, né, perde essas habilidades. Então, como é que é isso? Como é que a gente, pai, pode ter certeza que essa condição de autista
ela não foi adquirida ali por algum outro fator ambiente que a gente ainda não domina, que não seja genético? Uhum. Essa é uma ótima questão, né? É difícil de responder porque a gente não tem os modelos ideais para isso, né? Então a gente não tem um modelo de cérebro humano onde a gente pode estudá-lo experimentalmente, que acompanha todo o desenvolvimento até essa fase regressiva, né? Então depois a gente vai conversar um pouco sobre esse modelo de minicérebro que recapitula o pré e o pós-natal, mas não chega ainda a 1, 2 anos. Então a gente não sabe realmente o que acontece nesse 1, 2 anos do cérebro do autista, né? Bom, mas a parte de ser regressiva é uma das formas mais claras geneticamente que a gente tem, né? Então, tem uma série de outras condições genéticas onde a regressão acontece, né? E a gente até vê isso até em modelos animais, né? Um exemplo desse, que é o mais clássico, que é um dos primeiros que foi estudado e documentado como uma regressão, é a síndrome de Rett, né? Então, a síndrome de Rett, ela é caracterizada por mutações num gene que chama MCP2, né? As pessoas que têm a síndrome de Rett, elas têm um desenvolvimento aparentemente normal. Esse aparentemente vai em aspas, porque cada vez que a gente estuda mais, a gente percebe que é realmente aparente, e o mesmo pode ser dito no autismo. Eu já menciono algumas evidências que a gente tem tido, né? Então, esse desenvolvimento aparente pelos primeiros 2, 3 anos de vida, e depois você tem essa regressão. Isso acontece também em modelos animais, por exemplo, a gente consegue recapitular essa regressão, né? Então, esse é um tipo de doença do neurodesenvolvimento, claramente genético, que tem esse componente regressivo, né? Qual outra doença genética mais comum aí, que todo mundo pode entender, que tem uma base forte genética e que é regressiva também? Bom, fácil de te dizer, o Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença regressiva, né? Leva 60, 70 anos para que você comece a ter essa regressão, e tem um cunho genético muito forte, tão forte quanto o autismo, né? Então, assim, a ciência já tem diversos exemplos de doenças ou condições regressivas causadas por perturbações genéticas, né? Então não é uma grande surpresa. Mas voltando exatamente à tua pergunta, como que isso acontece, né? Então a gente não sabe nem no Alzheimer, não sabe nem no autismo, porque, como eu disse, a gente não tem um modelo experimental humano para isso. Existem especulações ou hipóteses, né, que estamos tentando provar e descobrir qual que é a correta. A hipótese mais aceita hoje em dia, né, trabalha com um modelo de compensação neuronal, né? Ou seja, a deficiência já existe, o cérebro tem uma plasticidade neuronal, ele consegue compensar por aquela deficiência até um certo ponto, né? Quando chega um momento onde você requer desse cérebro muito mais atividade, ele tem o famoso crash, que é o começo dessa atividade notória de regressão, né? Então, por que eu falo desenvolvimento aparente e notório? Porque mesmo no autismo, aquelas pessoas que falavam, meu filho tem um autismo regressivo, né? E a gente não observava nenhum fenômeno ou nenhum comportamento autista nos primeiros anos. Tem um trabalho muito interessante que ele vai atrás dos vídeos de famílias nos primeiros anos de vida, né? Então, quando as pessoas filmavam ali o primeiro aniversário, ou quando o bebê nasce, e foi feita uma análise usando uma série de métodos que não são bias, né? Onde mostram que aqueles indivíduos que depois foram apresentar o diagnóstico autista já não fazia, por exemplo, um contato com o olhar, você já via aquele olhar meio desinteressado, tá, todas as crianças ali assoprando a velhinha, e o aniversariante não fazia contato visual, né? Sutil, mas já havia ali, já existia ali. Então, por isso que eu digo que aparentemente passa desapercebido, porque como existem pessoas normais que também têm, né, um pouco dessa deficiência e que anos depois acaba, né, compensando para o lado positivo, né, se teu cérebro permite essa plasticidade, né, então tem crianças que demoram a falar e depois falam e tem uma vida neurotípica. Mas no autista, devido às condições genéticas, não consegue
ter essa compensação neural. Então, indo já para o bloco 2, o que a gente queria abordar nesse bloco 2 é sobre a questão de ser, né, reversível o autismo. E eu li uma matéria, né, no New York Times, que eu achei bem legal, que falando, né, dos minicérebros, né, falando que o seu laboratório foi o primeiro na história a conseguir reproduzir um cérebro funcional, né, de forma artificial dentro de um laboratório. Então, bem legal. E seria bacana entender um pouquinho mais, então, o que são esses minicérebros e o que você conseguiu identificar de diferente, né, no cérebro, no minicérebro artificial autista, né? Para a gente entender um pouquinho mais. Tá. Bom, eu falei para você que um dos problemas da gente entender o autismo e até de não só o autismo, a maioria das doenças do neurodesenvolvimento, né, ou neurológicas, é a falta de um modelo humano. A gente não tem um modelo do cérebro humano para estudo, né? Então a gente acaba usando modelos animais, né? O camundongo é o modelo biomédico mais usado hoje em dia, né? Só que o cérebro de um camundongo cabe dentro do meu olho, é bem pequenininho. E o camundongo, obviamente, desenvolveu durante a evolução aquele cérebro, né, para fazer coisas que a gente não faz, né? Tanto é que eles usam muito mais o olfato do que a gente, tanto é que a forma como eles se socializam é através de cheirando um outro, né? Então, muitos animais acabam usando o olfato como uma forma de socialização, a gente usa a linguagem, outras formas visuais. Então, é muito diferente. Então, tudo que a gente acaba aprendendo nesses modelos animais, não necessariamente acaba sendo traduzido para o cérebro humano. Então, tem um grande problema aí, né, de quão, que a gente chama, a palavra científica, quanto translacional seria isso daí. Como é que você traduz o que você aprende no modelo animal para o cérebro humano? Então, e é essa a razão de que a gente não tem tratamentos eficazes ou efetivos para a maioria das doenças neurológicas. E os poucos tratamentos que a gente tem foram descobertos praticamente pela chance, pelo acaso, né? Não houve uma metodologia científica, um racional para descobrir, né, aquela droga. As drogas que a gente tem hoje, por exemplo, para tratamento de epilepsia, a maioria foi descoberta ao acaso. A última droga, o último blockbuster, né, que foi desenvolvido pela indústria, vem lá da década de 70, que é o Prozac, que também foi descoberto por acaso. Então, assim, tudo que a gente tem hoje em dia é por acaso. É muito diferente de um câncer, de uma doença do coração. Por quê? Porque eu posso tirar o câncer do paciente, botar no meu laboratório e estudá-lo. O cérebro humano eu não consigo fazer isso. E as doenças do desenvolvimento têm um outro problema, elas começam no útero, né? Então, como é que eu vou estudar o cérebro humano dentro do útero, né? Então, tem razões éticas e experimentais que eu não tenho esse acesso, né? Então, o que a ciência começou a pensar? Ora, a gente tem o que a gente chama de células-tronco pluripotentes. Células-tronco pluripotentes são células equivalentes às células embrionárias humanas, ali no começo do embrião humano, que todo mundo começa ali a partir da fecundação, né? Surge o zigoto que começa a proliferar, surge o que a gente chama de blastocisto. Dentro desse blastocisto tem as células embrionárias que vão dar origem a todos os tecidos do corpo humano. Isso acontece nas primeiras semanas após a fecundação. Bom, os cientistas aprenderam a isolar essas células do blastocisto, né, células pluripotentes, e cultivá-las em laboratório. E com o tempo a gente aprendeu como direcioná-las a se especializar em diferentes tecidos, né? Hoje em dia a gente não usa mais células do blastocisto, a gente usa uma outra tecnologia, né, onde a gente consegue reprogramar células do corpo, né? Então a gente usa a maior parte das vezes células da pele ou das células da polpa de dente, onde a gente reprograma para esse estado de pluripotência induzida. E a partir daí a gente consegue criar um pâncreas, células de um pâncreas, células de um coração e células do sistema nervoso, né? Você tem ali um mini avatar que contém o seu genoma para isso. E o que o meu laboratório se especializa é em usar essas células pluripotentes para criar modelos de tecidos neurais que recapitulam o desenvolvimento neural humano. A gente chama essa tecnologia de organoides cerebrais, organoides porque é um órgão pequeno, né, uma versão em miniatura do tecido. Também é vulgarmente conhecido como minicérebros, né?
Eu não sou muito fã dessa palavra, porque o que a gente tem não é uma miniatura de um cérebro humano, mas é uma recapitulação do tecido cerebral, algumas partes. Ele não é perfeito, não é que você tem um cérebro ali perfeito que faz tudo, né? Mas com o tempo a gente está aumentando a sofisticação desse tecido, e o objetivo é sim chegar, né, a você recriar o cérebro humano em laboratório, mas ainda está muito longe de chegar nisso daí. O pouco que a gente faz é criar esses organoides cerebrais, mas já com isso a gente consegue observar uma série de coisas, e foi lá, né, em 2019, nessa matéria aí do New York Times que você leu, onde a gente pela primeira vez na história conseguiu fazer com que eles se comportassem eletricamente como um cérebro humano. Até então eles não tinham nenhuma atividade, né? Eles tinham, as células estavam lá, mas não se comunicavam da forma correta. Nós otimizamos esse trabalho, que aliás foi feito com alguns colegas brasileiros, né? Para que essas células passassem a conversar e criar redes neurais semelhantes ao cérebro humano. Bom, o que o meu laboratório faz? A gente extrai células de indivíduos autistas e indivíduos neurotípicos, que a gente cria esses organoides cerebrais desses dois grupos e a gente compara, né, para descobrir o quão semelhantes ou diferentes eles são. E a gente observou uma série de alterações neurológicas e moleculares nos cérebros, nos minicérebros derivados dos autistas, que incluem uma redução do número de sinapses, inclui uma série de alterações de genes que são ativados durante o desenvolvimento, né, que são essenciais para a formação de uma rede neural ativa. Então, essa foi algumas das observações. Por que isso é importante? Porque a gente já sabe que defeitos ou alterações nessas redes neurais vão alterar o comportamento lá na frente, né? Então, a gente sabe isso via modelos animais, a gente consegue fazer isso com animais também, né? Mas com o humano, a gente imagina que esse é o caso. Então, é isso que a gente conseguiu fazer. A gente tem esse modelo para estudar as diferenças e a gente consegue entender como que aquela mutação no gene X, Y ou Z consegue alterar a formação dessas redes neurais usando células-tronco. Entendi. Então, assim, ou seja, você pega um pedacinho de uma pele, carrega, esse pedacinho de pele carrega informação genética daquela pessoa, e aí você aplica um procedimento técnico, que você chamou, acho que, de reprogramação, né? E aí essa célula volta lá num estágio que você consegue formar um minicérebro, ou seu organoide, a partir disso. E aí, com isso, você consegue fazer todos esses estudos para verificar as diferenças, é isso? É exatamente isso. Então, é uma volta no tempo, é como se eu voltasse no que aconteceu no útero materno, né? Mas, obviamente, agora eu estou nas condições controladas de laboratório e consigo acompanhar o desenvolvimento neural daquela pessoa. Entendi. Né? E essas diferenças, né, do cérebro autista, você comentou das conexões, é isso? As conexões eram menos arborizadas, é isso? Isso. Os neurônios em si, né, eles são células que têm uma estrutura muito semelhante a uma árvore, né? Então, por isso que a gente chama de arborização. São os dendritos que fazem conexões com outras células, montando essa rede neural. Os neurônios derivados dos autistas, eles são menos arborizados e fazem menos contatos sinápticos, ou conexões entre as células neurais. Uau, que descoberta fantástica, né? Realmente é muito interessante. E essa descoberta, né, ela possibilita o que, assim, no autismo, né? Vocês estão fazendo testes e eu lembro que eu vi uma reportagem que se comentava que essa reversão, como é que você conseguiu reproduzir uma reversão desses sintomas, né, identificados nesse minicérebro? O experimento foi feito da seguinte forma, né? A gente criou esses organoides derivados de autistas, a gente observou as alterações neurais, né? E o experimento que a gente desenhou foi o seguinte: e se eu corrigir as alterações genéticas, né? E se eu compensar os defeitos genéticos, né, desse tecido que eu criei, será que essas alterações se mantêm, se permanecem, ou elas são reversíveis, né? E a gente consegue fazer isso no laboratório. Então, em laboratório, a gente fez isso através de correção genética mesmo, né? Ou seja,
corrigindo o defeito genético diretamente nas células neurais, e a gente também consegue fazer através de uma compensação farmacológica, ou seja, a gente consegue dar um tipo de remédio ali, né, expor esses minicérebros a certas drogas que estimulam, por exemplo, a formação de novas sinapses. E o que a gente observa foi uma recuperação 100%, totalmente, eles passaram a se comportar de uma forma neurotípica, onde ninguém do meu laboratório conseguiria distinguir, né, que aquelas células viria de um autista. Ou seja, mesmo com a alteração genética, dependendo do ambiente que você coloca, né, se você consegue compensar ali com neurotransmissores e outros tipos de tratamentos farmacológicos, você faz com que aquela rede neural se comporte de uma forma neurotípica. Então, é isso que a gente chama de reversão, né? Do inglês seria rescue, e mostrando que a genética do autismo não é determinista, ou seja, a plasticidade neural é capaz de compensar pelo defeito genético, pelas mutações genéticas. Bom, isso a gente fez nesses minicérebros, né? Mas outras pessoas também fizeram isso em modelos animais. Existem alguns genes que mesmo os camundongos têm, semelhantes ao humano, que quando você faz a mutação no modelo animal, no camundongo, aquele camundongo apresenta alguns comportamentos autistas. Poxa, Alisson, o que é um camundongo autista, né? Bom, ele mostra comportamentos repetitivos, por exemplo, ele fica dando cambalhotas, né? E não para de dar cambalhotas. Isso aí pode ser considerado um movimento repetitivo. Sim. Outro teste que a gente faz é o teste de interação, né? Então você tem numa jaulinha ali um camundongo, você coloca um outro camundongo novo, a primeira coisa que acontece, eles vão se cheirar, né? Para se conhecer. Isso é um comportamento normal, né, entre dois camundongos. Ora, quando eu coloco isso com um camundongo que carrega uma alteração genética semelhante ao humano num gene do desenvolvimento que leva ao autismo, aquele camundongo é desinteressado no novo camundongo. Então você vê ali tentando promover o contato e esse cara não tá nem aí, prefere brincar ali com um brinquedo, com uma rodinha e não interage com o outro camundongo. Então a gente consegue, né, de certa forma, mostrar comportamentos tipicamente autistas, mesmo em modelos animais, em alguns casos, né? E esses casos foram usados mesmo no cérebro adulto para fazer um experimento semelhante ao que a gente fez, mostrando que você consegue reverter, e aquele camundongo que tinha aqueles comportamentos repetitivos e antissociais passa a se comportar de uma forma neurotípica. Ou seja, mesmo o cérebro adulto, passado fases críticas do desenvolvimento, consegue se comportar de uma forma neurotípica, mesmo carregando as mutações genéticas, né? Então, você no começo você falou uma questão até um pouco polêmica. Para a ciência, isso não tem polêmica nenhuma. Nós já sabemos, o autismo é passível de reversão. Não existe polêmica, isso está provado cientificamente. O que a gente vai fazer com essa informação é outra história, né? Então, às vezes eu acho interessante algumas, principalmente os autistas de alto funcionamento, né? Eu tenho bastante conversas com eles, que é muito legal. Alguns deles falam, eu não quero ter essa reversão. Eu gostaria de corrigir, né, meu problema social, por exemplo, mas não gostaria de deixar de ser autista, né? Então, a gente trabalha para personalizar o tratamento. E isso acontece com outras condições, né? Aqui nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente aonde, mas tem uma mutação genética que se alastrou ali numa cidade, onde as pessoas acabam nascendo surdas, né? Porque elas carregam essa mutação da surdez, né? E aí os pesquisadores descobriram a cura para a surdez, né? E muitos indivíduos daquela cidade falam, não, eu não preciso disso daqui, porque eu não vejo como uma deficiência. Pelo contrário, eu vejo como uma habilidade, porque agora eu tenho uma capacidade visual e tátil muito maior, que compensa, né, pela minha surdez, e optaram por não, né, receber esse tratamento da surdez. Então aí já fica uma resposta individual, você quer ou não, né? Mas que a surdez é reversível, né? É a mesma coisa do autismo. Avançando aqui uma questão também que eu achei interessante, né, sobre os minicérebros, são as descobertas, né,
que foram possíveis através dessa tecnologia. Né? Você colocou aí de uma forma até modesta sobre os minicérebros, mas pelo que eu li, né, e vi, acompanhei algumas matérias, foram descobertas muito interessantes que o minicérebro, através deles, foi possível, né, ajudar na questão lá do Covid. Se você quiser comentar um pouquinho com a gente do vírus Zika, né, teve algumas contribuições chaves, né, com essa tecnologia. Sim, é uma ferramenta, né, apesar de ser um mini cérebro, é uma ferramenta espantosa, com um poder de ação que eu acho que vai além até da pesquisa biomédica, né? Então, mais tratando na medicina, sim, eu acho que, por exemplo, nossa contribuição para o Zika foi fundamental, né? O Zika, mesmo sendo observado uma correlação, né, que foi os médicos do Brasil fizeram essa correlação entre os casos de microcefalia, defeitos de nascimento, com, né, serem positivos ao Zika, mas jamais puderam demonstrar um efeito de causalidade, né? Então, quem mostrou esse efeito de causalidade foi o nosso trabalho com os minicérebros, porque a gente colocou eles em contato com o vírus da Zika e conseguiu mostrar que existiam algumas células que são, que a gente chama de células de progenitoras neurais, que vão dar origem, né, ao córtex, são muito suscetíveis a esse vírus, e eles acabam matando essas células progenitoras, causando, então, uma redução dessa camada cortical que leva à microcefalia. É uma forma causal, né? E a gente consegue usar essa ferramenta para testar drogas que evitam que o Zika cause, né, esse tipo de morte celular. E a gente aplicou, né, a mesma ferramenta aí para o SARS. A gente tem um trabalho que está para ser publicado mostrando até, né, a descoberta de um antiviral que protege o cérebro humano contra o SARS, que é uma das consequências, uma das sequelas do Covid mais importante, que eu acho, que você fica com, né, essa sequela neurológica por bastante tempo. Então, se conseguir evitar isso daí, seria muito importante. E, assim, né, as aplicações estão indo agora, a gente aplica isso daí para o desenvolvimento da etapas de evolução do cérebro humano. Então, a gente consegue manipular geneticamente esses minicérebros para que eles carreguem genes neandertais, né, para a gente entender como é que o cérebro humano evoluiu, né, por que a gente é tão suscetível a doenças neurológicas, né, a gente não vê isso daí nem nos nossos primos evolutivos, os chimpanzés, né, você não tem um chimpanzé com Alzheimer, você não tem um chimpanzé com autismo, por que o humano tem, né? Então a gente quer entender isso daí. Tem uma série de outras questões, por exemplo, a gente está até trabalhando, né, com a NASA para entender como que o ambiente espacial afeta a cognição do astronauta para permitir uma viagem interplanetária, e como a gente só consegue estudar isso daí no cérebro do astronauta, a gente tem agora minicérebros sendo criados na estação espacial para entender isso daí. E uma das aplicações que eu acho que vai ser extremamente transformadora é na inteligência artificial. Agora a gente tem o poder de entender como que o cérebro humano aprende, né? Porque tem um aprendizado inato que acontece durante o desenvolvimento, né? Que a resposta está nos minicérebros, né? Então, quando a gente entender como que o cérebro humano aprende, a gente vai conseguir recriar esses algoritmos de inteligência artificial para que eles passem a se comportar de uma forma mais orgânica, né? E que funcionem muito melhor do que o que existe atualmente, né? Então, você consegue imaginar que esses algoritmos vão estar desde o telefone até nos carros, os carros automáticos, né? Sem a necessidade de dirigir, tomando decisões que são mais humanas, né? Que é o que a gente não tem hoje em dia. Muito legal, não, fantástico, fenomenal. Agora uma dúvida, né, em relação aos diferentes tipos, né, subtipos de autismos, quais que são os avanços que já se conquistaram através dessa tecnologia do minicérebro? Tem alguma coisa assim já mais concreta, ou ainda muitas coisas estão em fase de estudo clínico? Qual que é a atualização que a gente pode ter? Tem uma série de... tem bastante coisa acontecendo, né? Mas ainda tudo no que a gente chama de estudos pré-clínicos, ou seja, tem pouca coisa entrando em clínica.
mas é muito mais do que tinha 5 anos atrás. Então, você vê uma coisa quase que exponencial acontecendo, né? Acho que a tecnologia que foi mais transformadora nesse entendimento dos subtipos do autismo é o sequenciamento genético, né? Quando você faz o sequenciamento genético do autista e descobre quais são, né, os genes que estão afetados, isso começou a trazer uma série de informações que a gente não tinha a menor ideia de que aqueles genes estariam relacionados ao autismo. Isso abriu a perspectiva de uma forma, assim, transformadora para a ciência. Então, a gente consegue dividir os subtipos de autismo em diferentes classes genéticas, né? Então, você tem uma série de genes que estão envolvidos, por exemplo, nas conexões nervosas, nas sinapses. Por outro lado, você tem uma série de genes que estão envolvidos na acomodação ou enovelamento do material genético dentro da célula, que também é uma coisa que a gente não imaginava que poderia acontecer. E a gente tem criado minicérebros, né, carregando esses diferentes tipos de mutações para entender como que eles se comportam, ou se eles apresentam comportamentos convergentes ou divergentes, permitindo que a gente classifique eles em diferentes formas, né? Por que isso é importante? Ora, porque se eu mostro que a mutação XYZ acaba convergindo no mesmo problema, por exemplo, um déficit em certos tipos de sinapses, se eu descubro um tratamento que funciona para um deles, eu posso aplicar para outros, né? E foi exatamente isso que um dos primeiros tratamentos que a gente descobriu, né? Que foi com um subtipo de autismo, que a gente descobriu que o tratamento com o IGF-1, né, o Insulin Growth Factor 1, ele consegue promover essas sinapses excitatórias, que a gente chama, que dão informação, né? E hoje em dia, esse IGF está sendo aplicado em outros subtipos de autismo, porque a gente acredita que eles seguem o mesmo tipo de comportamento. Então, esse é um exemplo de o que pode ser feito, né? E mais estão aparecendo. Outras partes, tratamentos genéticos que eu acho interessante é a própria terapia gênica, né? Que permite a correção dos genes específicos. Perfeito. Essa questão da terapia gênica, aproveitando o gancho, o que exatamente ela é? Ela só serve para quando for um gene afetado ou já está funcionando? Bem importante a tua pergunta, né? Em alguns tipos de autismo é causado por um único gene. Outros tipos são multigênicos ou multifatoriais, como a gente chama, né? Tem mais de um gene envolvido. Os casos que são monogenéticos, às vezes, são mais fáceis de tratar com terapia gênica, porque você só tem um gene ali, né? E ela consiste em quê? Ela consiste em você alterar ou o DNA, ou você fazer a reposição do gene alterado pelo gene correto, né? E a gente faz isso diretamente nas células neurais. Como é que você coloca o gene correto dentro de uma célula neural, né? A gente usa um vetor viral. Existem uma série de vírus que têm a capacidade de entrar no seu organismo e infectar os neurônios, né? Por exemplo, alguns vírus da gripe fazem isso muito bem, né? E não tem grandes consequências. O Zika, né? O próprio Zika faz isso muito bem, só que o Zika acaba matando a célula. Sim, ele é letal, né? Exato. Ele é letal, então é um vírus que a gente não gosta de usar, mas tem um que a gente chama, que já está em clínica, que chama AAV, Adeno Associated Virus, né? Esse é um vírus, tipo um vírus que causa uma gripe bem suave e que ele tem essa capacidade de entrar na corrente sanguínea e infecta o cérebro inteiro. Então a gente modifica esse vírus tirando o DNA do vírus e colocando o gene correto ali dentro. E aí a gente encapsula aquilo, aí o vírus vai e faz o delivery, né? Ele coloca o gene correto para dentro da célula. Isso já está em clínica para uma série de doenças genéticas, né? Principalmente doenças onde o tecido-alvo é fácil de manipular. Então, por exemplo, o sangue, né? É fácil de você manipular. A pele é fácil de você manipular, você só coloca ali perto. O olho, você só faz uma injeção e já coloca no olho. Todos esses tipos de doenças nesses tecidos já tem uma forma de terapia gênica sendo aprovada pelo FDA americano, né? Por que as doenças neurológicas são um pouco mais complicadas? Porque
a gente está falando de um tecido que é altamente complexo, né? A gente tem 86 bilhões de neurônios ali. Então, você não consegue colocar 86 bilhões de vírus para fazer o delivery em todas as células, né? Mas uma informação que eu acho que é muito relevante é que a gente mostrou, tanto no modelo de minicérebro quanto em modelos animais, que bastaria 10 a 20% de neurônios corrigidos para o cérebro voltar a funcionar de uma forma neurotípica, né? Ou corrigir algumas das alterações comportamentais. O que é uma boa notícia, ou seja, você não precisa fazer a correção de tudo, né? Sim, não, fantástico. Então, ou seja, é uma técnica, já que se provou que funciona, mas ainda ela não está liberada, então, para a questão do autismo, no caso, que foi detectado só um genes, por exemplo. Não. Correto. Você tem os ensaios clínicos começando agora, né? Então, só para todo mundo entender, né? Tudo que é feito no laboratório a gente chama de pré-clínico, né? E tudo que é feito já em humano, testes em humanos, a gente chama de clínico. E a fase clínica são divididas, em geral, em 3, que é a fase clínica 1, 2 e 3. A fase 1 é para a gente observar se tem algum efeito colateral, né? Uhum. A fase 2, você já procura observar se existe alguma melhora, se realmente o que você está falando que vai funcionar, funciona, né? Então, você faz com um grupo piloto ali de 10, 30 pessoas. E depois a fase 3 é onde você expande aquilo para uma população maior, mais heterogênea, para realmente descobrir se a tecnologia ou o tratamento que você propõe funciona, né? E conforme você vai passando essas fases clínicas, o estudo vai ficando cada vez mais caro, mais custoso, mais complexo, né? Então vai envolvendo mais pessoas, mais fatores e obviamente demora mais para ser feito, né? Então, tem uma série de estudos para autismo, começando agora a fase clínica 1. A fase clínica 1, perfeito. Eu tinha notado aqui, por exemplo, que um balanço, né, que tinha sido feito, eu assisti a alguns vídeos, né, que você falava de que tinham mais de 68 ensaios clínicos rodando, havia também, deixa eu ver, 17 alterações genéticas que estavam já em fase de testando drogas, que a maioria tinha sido aprovada pelo FDA. Então, assim, se for fazer um balanço, na perspectiva do tempo, o que a gente pode imaginar de novidade? Daqui ainda 5 anos, talvez ano que vem temos alguma novidade? É muito arriscado você falar em tempo em ciência, né? Porque muita coisa pode acontecer. Veja o Covid. Esses ensaios clínicos eram para ter acontecido ano passado, né? Então, por causa do Covid, só vão acontecer esse ano, se tudo der certo. E existem uma série de variáveis que são difíceis de prever, né? O financiamento desses estudos, né? Flutua, né? Então, às vezes, você depende de um investidor ou de uma indústria farmacêutica para fazer esse investimento e ela tem que considerar que, né, aquele investimento vai dar um retorno para ela. Infelizmente, funciona dessa forma. É assim que a gente consegue fazer o estudo ir para frente. Então, é muito difícil de prever, né? Agora, com drogas que já foram testadas, que é o que a gente chama de recolocação, né, de medicamentos, tudo anda muito mais rápido, né? Então, é capaz da gente ter, para algumas condições genéticas, alguns subtipos de autismo, né, algumas drogas já aprovadas aí nos próximos 2, 3 anos. Por exemplo, né, se você tem uma mutação no gene chamado SHANK3, né, que é um dos top genes de autismo, né, a maior parte dos autistas vai ter uma mutação, não a maior parte, mas uma grande porcentagem dos autistas tem mutação nesse gene, né? O tratamento com IGF-1, né, muito possivelmente vai ser aprovado e vai ficar o que a gente chama de standard care, né? Então, se você tem a mutação nesse gene, o tratamento com IGF-1 vai te ajudar, com certeza, e vai ser o que os médicos vão receitar daqui para frente. Legal. Você comentou sobre investimentos, né, questão do Covid aí, a coisa acabou dando uma parada, mas eu li que a Califórnia liberou 5 bilhões de dólares, né? Você passou essa atualização, então, que isso pode mudar, né, até o curso aí dos estudos e tal. Que a gente pode ter expectativa? Você sabe mais ou menos, existe já um valor específico direcionado para essas questões neurológicas, mais específico ao autismo?
Sim, a resposta da Califórnia, né, foi muito interessante, porque a população da Califórnia decidiu votar no que a gente chama de Proposition 14, né, que é eu não sei direito como traduzir isso em português, mas é o voto popular que faz. Que é esse investimento de 5 bilhões nessa entidade, que é o que a gente chama de Califórnia, o Instituto de Regeneração Medicinal da Califórnia, né, que vai fazer investimento nesse tipo de ensaios pré-clínicos e clínicos, né? Então, a Califórnia entende, né, que existe o que a gente chama de vale da morte hoje em dia, ou seja, o meu laboratório, eu tenho 2, 3 drogas que devem funcionar para o autismo, mas eu não acho alguém para financiar os ensaios clínicos, né? Ou porque as drogas são protegidas intelectualmente, ou por qualquer outra razão. Então, a gente já pode ter, né, um tratamento para o autismo em mãos, só que a gente não consegue testar. Então, é isso que a ciência chama de vale da morte. Quando os laboratórios já têm uma resposta, mas a gente não consegue ir para frente por uma questão econômica, né? Porque uma empresa tem que financiar isso daí para ter um lucro, né? Infelizmente, é isso daí. Aí, o que fez a Califórnia? Vamos quebrar com esse ciclo. Vamos financiar justamente isso daí, só que não vai ser nenhuma empresa, vai ser o estado da Califórnia que vai fazer isso daí. Então, é uma iniciativa que chacoalha aí o mundo inteiro, né, mostrando que um estado pode ter autonomia de financiar isso daí, né? Então, aprovou-se esses 5 bilhões de dólares, notícia fenomenal. Desses 5 bilhões de dólares, 1,5 bilhão vai ser dedicado a doenças neurológicas, né? Porque no passado a gente teve uma versão mais modesta dessa iniciativa e a maior parte do financiamento acabou indo para tratamento de câncer e alguns tratamentos de doenças crônicas, como o diabetes, por exemplo, né? Muito pouco foi para o sistema nervoso. Por quê? Porque tem pouca gente estudando o sistema nervoso, porque é complicado, porque não tem modelo, né? E porque é muito mais fácil, né, para você conseguir trabalhar com as outras doenças. O sistema nervoso é complicado, né? Então, a gente teve pouco avanço aí. Agora, a Califórnia fez diferente. Agora, você é obrigado a usar esse dinheiro para uma doença ou uma condição neurológica. Bom, quanto que disso vai para o autismo? Quanto que vai para o Alzheimer? Quanto que vai para o Parkinson? Como é que isso vai ser decidido, né? Isso vai ser decidido pela pressão popular, ou seja, o lobby das famílias em advocar, né, por isso. Bom, aí a gente entra num problema social, que se você tem alguém com Alzheimer na sua família, você vai e briga para que você quer o tratamento do Alzheimer. Se você tem alguém com Parkinson, você ou a sua família pode fazer isso. O autismo não tem voz. Por quê? Os mais severos, né, não conseguem advocar por eles mesmos. Os pais desses autistas não têm tempo de pensar nisso. E os mais suaves, mais leves, nem querem ouvir falar em tratamento. Então, a gente não tem uma representação, né, do autismo ali. Então, fica na mão de um ou outro investigador gritando lá, o autismo precisa de tratamento. Só que a gente não tem esse apoio popular, infelizmente. Então, eu não sei quanto que vem para o autismo. Entendi. Não, tá muito claro, mas é uma notícia fenomenal, né? Porque, de toda maneira, como é focado nessa questão neurológica, de alguma maneira vai, né, impactar positivamente também, aí por tabela, o autismo. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, que os pais também colocaram aqui, só para mudar um pouquinho do tema, falando porque há pesquisas, né, falando do Tilenol, do paracetamol, né, que a gente, né, usa tanto, né, as mulheres, principalmente, né, durante a gestação, eu usei bastante também, e que esse paracetamol, Tilenol, ele aumenta as chances, né, da criança desenvolver autismo ou déficit de atenção, por exemplo, hiperatividade, que eu queria confirmar contigo se isso realmente é fato e se existe no seu laboratório alguma iniciativa com os minicérebros, né, já que ele pode testar drogas e validar algumas coisas para confirmar esse fato, porque isso é uma notícia bombástica, né? É uma notícia bombástica, mostra o quanto que os nossos testes toxicológicos não capturam esse tipo de informação, porque é tudo feito em modelo animal. Obviamente, o cérebro do camundongo se desenvolve em 20 dias, o humano leva 9 meses.
Então, você não faz o teste em humano, porque não é ético, né? Então, você não pega isso daí. Isso daí aparece muito mais tarde, depois que o remédio já foi comercializado, né? Anos depois do remédio estar sendo tomado por um monte de gente, aonde um estudo epidemiológico vai detectar essa correlação. Bom, correlação não é causa, né? E então, até onde a gente sabe, sim, o uso do Tilenol durante a gravidez está relacionado a um aumento de casos de autismo, né? E outras condições neurológicas. Bom, isso daí seria um aumento na suscetibilidade? Seria uma coisa causal? O que seria feito? Nós estamos justamente testando isso daí nos modelos de minicérebros para tentar entender, né? Então, isso está acontecendo, estamos seguindo em frente com isso, né? A recomendação hoje em dia seria para as mulheres evitarem, né, o uso disso daí durante a gravidez, né? Uma vez que a gente não tem maiores informações. Bom, isso não é novidade na medicina, né? O álcool é uma das coisas também que aconteceu. Antigamente, ninguém falava do álcool durante a gravidez, agora a gente sabe que o álcool também está relacionado com problemas neurológicos, né? Assim como, né, o uso de qualquer outra substância, né? O útero, né, ele não é só uma incubadora de um bebê, ele tem uma série de interações com o desenvolvimento neural. E se você perturba aquilo lá, você pode estar perturbando o desenvolvimento humano. Existe, sim, a plasticidade normal, por isso que tem muita gente que, mesmo com essa perturbação, acaba se desenvolvendo normalmente, ou passa por um período, de repente, eu tive lá dificuldades no começo da minha vida, demorei a falar, demorei a engatinhar, mas peguei, né? Porque o cérebro tem essa plasticidade. Mas imagina que você nasce, infelizmente, com algumas mutações que podem te colocar em desvantagem, né? O autismo, ou a genética do autismo, tem que ser vista como um jogo de cartas, né? Então, é o acaso ali que distribui essas cartas. Algumas pessoas nascem com cartas ótimas, que permitem uma plasticidade neural maravilhosa, então você segue em frente. Outras pessoas nascem com um jogo de cartas já não tão bom, né? Que vão ter um pouco mais de dificuldades, e outras vão partir com, né, uma mão de cartas horríveis que não consegue ter nenhuma plasticidade, né? Sim, mas que bom saber que então, né, o seu laboratório já está com essa iniciativa, né, para sinalizar aí algum risco, um red flag. Existe algum incentivo do governo nessa linha também, uma iniciativa pedindo para fazer teste de outras drogas? Porque você fez me lembrar lá da década de 60, daquele, como é que chama? Isso, lembra? Né, exatamente. Para enjoo, né, e causou aí um monte de malformações, né, em fetos e tudo, em bebês e tal. Então, bastante preocupante, né? Tem alguma iniciativa específica do governo americano? Não específicas, né? Mas se você propõe, né? Então a gente propõe em forma de um grant, você faz essa proposta, agora baseado, né, no dado epidemiológico, a gente quer entender melhor. E assim como tantas outras ideias que são propostas, algumas delas são julgadas prioridade e passa-se, né? Vale lembrar que o risco ou o aumento não é tão grande assim. Então não é que causou um alarde muito grande. Existe um aumento ali, né? Mas não chega a ser uma coisa que não tomou, vai ter, né? Não é assim. Sim. Mas é aquela coisa, né? Às vezes não é o paracetamol, mas pode ter algum outro medicamento, né, que se toma, que não se sabe. Até a combinação, exatamente, né? Então a gente está querendo criar uma matriz de combinação de exposição de drogas, principalmente aquelas aonde as mulheres grávidas são expostas, né? Para ver qual que é a combinação que é pior, né? E é isso que você tem que evitar, né? Perfeito, não, muito bom. E agora entrando um pouquinho, né, no último bloco, que é sobre mapeamento genético, que a gente, né, você acabou já comentando um pouquinho aqui. Então, se você puder só clarificar para a gente, então, o que ajuda, né, o mapeamento genético no autismo, né? Eu sei que tem algumas diferenças, né, tem alguns tipos. Se você puder comentar um pouquinho, por exemplo, tem aquele exoma, tem o TGEN, o que você recomenda para as famílias que já têm condição, né, de fazer esse sequenciamento, o que seria interessante? O sequenciamento genético, né, ou do DNA do autista permite classificá-lo nos diferentes subtipos genéticos, né? Para alguns tipos você tem
você consegue direcionar para um tratamento melhor. Primeiro, você ajuda a confirmar o diagnóstico, tá? Porque tem muito autista com diagnóstico de autista que não é autista, né? E isso é uma coisa que é pouco divulgado, mas existe, é bem claro isso daí. Então, um caso clássico aqui de San Diego, né? A gente já tem uma clínica que a gente atende lá em Tijuana, né? De pessoas de baixa renda, e vem essa mãe com 2 meninos ali de 7 anos, autistas, porque não falam, não interagem, não tem motivação nenhuma, ficam lá no seu próprio mundo e tal, obviamente classificado como autista, né? Fez-se o sequenciamento genético, né? Descobriu que, na verdade, eles têm defeitos na via de dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor importantíssimo para o cérebro funcionar, né? Bom, se eles não têm como produzir esse neurotransmissor, a gente consegue suplementar numa dieta especializada o precursor da dopamina. Essas crianças ingerem isso daí, numa pílula, uma vez por dia, passa a ter dopamina no cérebro delas e pum, né? Então acontece o famoso milagre da reversão. Os autistas voltam a falar, voltam a se interagir e, na verdade, você começa a se questionar, né? Bom, esses daí, será que eram mesmo autistas? Porque, na verdade, era uma alteração genética, né, numa via que não necessariamente está levando ao autismo. Existe uma consequência de comportamento que mascara a condição. Então, Isso, quantos desses não estava mascarando, né? Entendi. Então, o sequenciamento primeiro ajuda você a eliminar isso daí, ó. Realmente autismo não é uma outra condição genética. Outros que muitos médicos acabam comendo bola, até porque não conhecem, tem uma série de condições neurológicas, né? A própria síndrome de Rett tem o que a gente chama de síndrome de Rett atípica, né? Onde não é tão grave quanto uma síndrome de Rett clássica, e muitos médicos classificam como autismo. Aí segue um tratamento completamente diferente de terapias comportamentais, aonde, né, talvez não é o ideal para aquela criança com a síndrome de Rett, que você pode trabalhar a terapia de uma outra forma. Então, existem isso. Você pode ajudar de cara isso daí, né? Na maior parte dos casos, né, o impacto clínico às vezes não é tão aparente, né? Então, você tem só a classificação do tipo de autismo. Isso vai te servir lá na frente, quando você interagir com outras famílias, para tentar descobrir o que existe de qual que é o comportamento comum, qual que é o prognóstico, né? Quando você encontra uma família que tem o mesmo gene que você, mas o teu filho tem 2 anos e o outro tem 18, você pode perguntar para aquela família como é que foi a trajetória. Informações. E aí essa família fala, olha, quando ele tiver 9 anos vão começar as seizures, né? As convulsões. Então você já fala, então esse gene é um gene que acaba causando convulsões lá na frente. Você se prepara, né? Você consegue ter uma série de ações, né, para melhorar o prognóstico daquela pessoa. Então, o exame genético acaba ajudando desse lado também, né? Bom, o que é o exame genético? É o sequenciamento do DNA, ou seja, a leitura desse código genético, onde a gente procura mutações e aonde estão essas alterações. Todo mundo tem mutação, isso é um outro conceito, né, errado. Todos os neurotípicos têm mutações, né? Então, eu e você temos uma série de mutações diferentes que são privadas nossas, né? Mas nós estamos conseguindo ter, né, uma vida normal porque as mutações acabam sendo em genes que não nos impedem de ter essa vida normal, não nos impedem de interagir com a sociedade, de conversar e tal, né? Agora, se você tem mutações nessa série, que são mais ou menos uns 1000 genes que estão relacionados ao autismo, muito possivelmente isso já vai ajudar a confirmar o diagnóstico de autismo, né? E o sequenciamento genético tem o sequenciamento genético completo, né, que a gente chama de Whole Genome Sequencing, onde você faz a leitura completa do DNA, e tem uma versão que é mais simplificada, que você apenas olha 1% do genoma, e nesse 1% é onde estão as maiores chances de você encontrar mutações, né? E obviamente tem uma diferença de custo aí, né? Muito melhor você fazer o genoma inteiro, mas obviamente custa mais caro de você fazer isso, né? O lado bom dessa tecnologia é que o preço a cada 2 anos acaba sendo diminui aí 20%, 30%. Obviamente as famílias do Brasil acabam sofrendo um pouco, porque tudo isso são reagentes
que são comprados em dólares, né? Então, obviamente, flutua com o preço do dólar, né? Mas aqui nos Estados Unidos está num nível onde alguns hospitais, por exemplo, da Califórnia, né, se a pessoa entra com o diagnóstico de autista, já faz aí pelo seguro-saúde mesmo o exame genético, né? Ou até o próprio hospital já faz, porque a gente sabe que o custo-benefício é muito alto, né? Então é melhor descobrir já se tem um tratamento específico, alguma coisa, né? Do que ficar ali tentando resolver aquele caso, ou entendendo, ou só trabalhando nas comorbidades, né? Então acho que é uma grande vantagem, acho que é o futuro, é todo mundo ter o seu sequenciamento genético, né? Muito bacana, muito bacana. De fato é uma ferramenta que é como se fosse uma bússola, né? Porque é difícil você lutar né, contra uma condição neurológica se ela é invisível, sabe? Você não consegue saber exatamente o que está rolando. Então, a partir do momento disso, eu entendo, pelo que você explicou aqui, que é como se você conseguisse personalizar um pouquinho mais, né, o tratamento. E até, de repente, eu sei que é a minoria, mas cair nessa situação de que talvez não seja bem o autismo, pode ser outras coisas que venham ajudar, né? Ou pelo menos fazer com que os sintomas fiquem bem mais leves, porque você tratou outras questões, que você citou, comorbidades ou co-ocorrências, conforme, né? Tem nomes aí diferentes a falar, para que seu filho evolua, né? Mas você falou uma coisa muito legal, que é ter um alvo, ter uma direção. Porque uma vez que você tem o nome daquele gene ou dos genes, você passa a estudá-los, né? E aí você vai descobrir, poxa, olha lá na França, em Bordeaux, tá tendo um ensaio clínico para esse tipo, né? Então, será que eu não consigo entrar em contato com aquele médico e fazer o tratamento aqui no Brasil também? Ou, estão planejando uma terapia gênica, né, aqui em Boston para esse tipo de autismo? Será que eu não consigo ficar atualizado no que está acontecendo, quais são os resultados, né? Então, tem uma ferramenta que eu uso muito, que eu recomendo para as famílias, né? Obviamente, você tem que falar inglês, porque se você já não fala inglês, toda a cultura científica está em inglês. É mais complicado, mas é um site que chama clinicaltrials.gov, né? Que é um site do governo americano, onde lista-se todos os ensaios clínicos que estão em andamento. E lá, na primeira página, tem uma procura, você digita o nome do gene. Se você digitar autismo, vai aparecer 3 mil ensaios clínicos que estão em andamento, né? Então, você tem que restringir isso daí. Aí você coloca o nome do gene e já aparece aonde que estão acontecendo esses ensaios clínicos, qual que é o contato do médico, por que estão testando aquela droga, né? Da literatura, mostrando, né, o racional por trás, e você pode acompanhar. Então, eu trabalho com diversas famílias brasileiras, onde a gente, né, via sequenciamento genético, a gente descobriu qual o gene, eu ajudo elas a se colocarem aí em grupos de pesquisa ou ensaios clínicos que estão em andamentos. Isso acontece, né? Então, não é impossível. Não, excelente, muito bom, acho que deu para clarear um pouquinho aqui para quem tinha dúvidas, né, sobre o sequenciamento. Claro que agora, né, cabe aqui a lição de casa de nós, pais, de estudarmos um pouco mais. Tem o site da Tismo, né, que o Dr. Alisson é cofundador, que vale a pena, que lá explica bem detalhadamente tudo sobre essa questão do sequenciamento, as possibilidades. E nós já estamos quase chegando ao final aqui, né, do nosso bate-papo. Só tem mais 2 perguntas aqui finais que eu não gostaria de não cobrir. É a questão do canabidiol, né? Eu vi lá na conferência, eu assisti a conferência do Autism Society, que você está dirigindo aí pesquisas e testes sobre o quanto o canabidiol, né, o CBD, ele ajuda no autismo. E muitas famílias têm dúvida, não sabem, dou, não dou, o que fala-se, né, o que a ciência fala. Existe já alguma conclusão? O que você poderia dizer a respeito aqui para as famílias? A gente não tem uma conclusão científica, né? Então a ciência ainda não tem essa resposta. Existe o que a gente chama de evidências, né, que vão se acumulando. Então, tem uma série de estudos onde se acompanham famílias que optaram por dar, né, o CBD como tratamento e viu-se que em algumas delas existia uma melhora. Mas, obviamente, não é controlado, ou seja, você não sabe se aquela família que melhorou teve mais horas de terapia ABA, por exemplo, que pode ter ajudado e não o CBD. Então, essa é a grande diferença de um ensaio clínico controlado, né? O ensaio clínico controlado prospectivo é o que a gente está fazendo agora. O ensaio começou no meio do ano passado.
a gente enfrentou aí a pandemia, né, seguindo em frente com isso, e a gente acha que já para o ano que vem a gente vai ter essa resposta clínica, né? Então, vai vir através desse estudo, e o estudo foi desenhado da forma que a resposta não vai ser só sim ou não, mas vai ser exatamente aonde, né, o CBD ajuda. É na redução da ansiedade, é na redução da agressividade, é na parte social, exatamente o que o CBD está fazendo no cérebro humano. E uma outra parte que eu acho que vai ser muito legal é por que esse indivíduo respondeu e esse outro não, né? A gente vai conseguir ter aí insights de por que algumas pessoas respondem e outras não, que já é uma coisa que também a gente sabe. Através dessas evidências, a gente sabe que não é para todo mundo, né? E outros estudos para outras condições também mostraram que não são todos que respondem. Mais ou menos 40%, né, das pessoas com epilepsia, por exemplo, onde o CBD já é aprovado, né, respondem ao CBD. Então, não é 100%. Então, por quê? A gente não sabe ainda. Acho que com esse ensaio a gente vai descobrir. Então, a ciência não tem uma resposta ainda. Perfeito. E uma última pergunta, né? Muitas famílias, pais, né, mamães, me perguntam também, né, no canal lá da Autismo Evolve, sobre a questão de curar intestino, de dieta, e eu sempre falo, né, que dieta, intestino não gera autismo, que tampouco cura autismo, mas a gente tem alguns estudos, né, que mostram que o autista ele tem uma predisposição para ter alguns problemas gastrointestinais. Né, Autism Speaks fala lá que é 8 vezes a mais do que uma criança sem autismo, né? Então, eu queria só ouvir sua opinião no sentido assim, por que, mesmo sabendo disso que é um dado, né, muitos médicos ou profissionais da saúde acabam relutam sobre esse tema, sabe? Não, E a gente sabe que, assim, se a gente trata a criança, né, olha ela de uma forma holística, vai melhorar a qualidade de vida dela, e naturalmente vai aumentar os resultados da terapia comportamental mesmo, né, em si. Mas, enfim, eu sei que, né, se fala muito, acaba tendo uma confusão dos pais, achando, não, né, vou resolver o intestino, pronto, acabou o autismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas qual é a sua opinião? É um daqueles casos, né, onde o que você tem, que eu acho que até um efeito social disso tudo, né, que tá claro, né, que o autismo tem uma suscetibilidade gastrointestinal maior, né, que isso leva a uma comorbidade maior, né, e que uma dieta saudável o ajudaria, né. A questão é você transformar isso em um tratamento, né. Então, a gente sabe que hoje em dia um tratamento com dieta tal não vai ser isso que vai melhorar o autismo, né. Mas uma dieta saudável ajuda qualquer um, né. Então, existe uma série de pessoas que meio que aproveitam da situação, né, para vender, às vezes, ali uma dieta, alguma coisa, e os pais, pobres pais, acabam, né, caindo nessa na tentativa de tentar tudo, né. Então, a minha opinião uma dieta saudável ajuda todos, inclusive os autistas. Eu sou a favor de você ter uma dieta balanceada, né, o quanto mais saudável, melhor, porque isso vai ajudar holisticamente, como você mencionou. Nós estamos estudando, criando, através das células pluripotentes, o que a gente chama de um mini-gut, ou mini-intestino, né? E esse mini-intestino, a gente consegue até colocar uma microbiota dentro dele, e variar essa microbiota, né? E a gente está tentando entender quais são os metabólitos que esse microintestino pode levar ao cérebro e alterar o funcionamento desse cérebro. Então, isso está em estudo. Só para o pessoal entender, quer dizer, as comidas, o resto de alimentos, é isso? O alimento processado por esses micróbios do intestino, que caem na corrente sanguínea e podem chegar ao cérebro, né? Então, esse é o grande, na verdade, a hipótese de que ele contribui para o autismo vem daí, que, na verdade, é o processamento alimentar por essas bactérias do intestino que liberam algumas dessas substâncias que chegam ao cérebro e podem alterar o seu funcionamento, né? Então, nós estamos testando isso daí. Isso daí foi feito em modelos animais de camundongo, em condições completamente artificiais, onde observou-se um sinal. Ou seja, dependendo da dieta do camundongo, você tinha uma alteração do comportamento. Mas não tem nada a ver com uma dieta humana, nem os micróbios
são os mesmos, né? Então é muito diferente de você entender o microbioma humano do microbioma do camundongo e quão variável, isso muda a cada hora. Se eu como uma maçã agora, isso vai mudar. Então é muito complexo, mas a gente está tentando ali desenvolver um modelo para tentar entender isso daí. Não, perfeito, acho que ficou muito claro, né? Deu para ter uma opinião muito clara aí para os pais, né, entenderem. Legal, então, você agregou para você esse material, né? Escreve aqui hashtag agregou. Doutor Alisson, você gostaria de dar algum recado final para a gente estar finalizando? Acho que o meu recado final é sempre que existe esperança, né? Eu, como pai também, né, do Ivan, que tem, né, um autismo ali bem mais severo, ele é muito mais dependente, né? E da mesma forma que ele me estimula e me motiva do jeito dele, né? Eu vejo que a ciência pode sim trazer, né, uma condição de vida muito melhor para ele no futuro e outras crianças com autismo. Então, minha esperança é altíssima, né? Legal, muito bom. Então, doutor Alisson, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Parabéns, né, por essa linda missão desafiadora, né? Que Deus possa continuar aí lhe dando muitos momentos eurecas, né, que tragam, né, caminhos, né, uma perspectiva extraordinária para os nossos autistas. Né? O seu legado é grande, né? Você sabe bem disso. E para nós pais, né, o recado que fica né, nós precisamos estar mais antenados, né, nas pesquisas científicas. Quem pode sequenciar, né, fazer o sequenciamento, né, do DNA do seu filho, faça isso logo, pois vai ajudar, além de ajudar nas pesquisas, também vai ajudar aí seu filho a ter novas estratégias, caminhos para, de repente, conseguir decolar mais rápido ainda, né, no tratamento. E para aqueles, né, que ainda não pode por hora, invistam fortemente na terapia comportamental, no ABA, né, que a gente sabe aí que quase 50% das crianças, né, das pessoas que têm essa intervenção intensiva, conquistam, né, resultados excelentes, extraordinários, porque tem base científica comprovada, né, e é o que ajuda a desenvolver as conexões aí necessárias cerebrais para os nossos filhos se desenvolverem, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, doutor Alisson, e não se esqueçam, famílias, né, de compartilhar esse vídeo, de deixar aí as suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima entrevista. Obrigado, Roseli, um abração para vocês. Tchau, tchau.